Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Hoje contemplamos no texto sagrado Jesus que cura um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Veja que esta libertação que Jesus Cristo realiza na vida desse homem é uma libertação que todos nós precisamos, ser curados da nossa mudez. Essa mudez que muitas vezes ela é causada pelo demônio, pela tentação, onde o demônio ele vai nos lançando tentações, nos tentando fazer com que a gente acredite que nós não somos capazes de anunciar o Evangelho. Nós não somos capazes de transmitir o que nós aprendemos. Esse demônio que vai cada vez mais nos lançando tentações, tentando fazer com que nós nos calemos diante da verdade. Por isso que Jesus Cristo, ele vai expulsar esse demônio e curar esse homem. E esse homem começou a falar normalmente. Nós precisamos dessa cura na nossa vida. Essa cura para que possamos realmente evangelizar com os nossos lábios, anunciar a palavra do Senhor. Por isso que nós vemos no fim do Evangelho um outro ensinamento importante. Esse ensinamento onde Jesus Cristo, vendo aquela multidão, se compadeceu dela. E compadecendo-se daquela multidão, porque elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, ele diz aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Veja que Jesus Cristo nos ensina a pedir ao Pai do céu que envie trabalhadores para a colheita. Isso porque a obra de revelação, de anúncio, já é iniciada pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo ele vai preparando a alma, o coração das pessoas que nós vamos encontrar. Mas nós precisamos ser curados da nossa mudez para que possamos realmente anunciar a palavra do Senhor a todos aqueles que nós encontramos, todos aqueles que o próprio Deus já preparou para escutar o que nós temos para anunciar. Mas quando nós nos deixamos trancafiar, aprisionar pela mudez, pela vergonha, pelo medo, nós vamos impedindo com que a obra de Deus aconteça através de nós. E quando nós vamos impedindo que a obra de Deus aconteça através de nós, nós vamos nos retirando desta obra de colheita de almas para o reino dos céus. Por isso que nós precisamos pedir a Jesus Cristo que nos cure da nossa mudez. Precisamos crescer na nossa fé para que possamos ser dóceis à graça divina, para que, sendo dóceis a esta graça divina, possamos permitir com que o poder de Deus em nós possa realmente nos dar fortaleza e vigor, ânimo para anunciar a palavra,
para anunciar o Evangelho, para anunciar a boa nova da salvação, porque nós somos esses chamados para a colheita, chamados para participar dessa missão do próprio Cristo, que sente compaixão daquelas almas que não têm pastor, que estão abatidas, que estão sem sentido, que estão realmente procurando a felicidade de suas vidas, mas não encontram em lugar algum, porque essa felicidade só pode ser realizada em Cristo, na vida da graça. Por isso que nós somos chamados para estar no segmento, justamente para colher essas almas para o reino dos céus. Mas para isso precisamos ser curados da nossa mudez, desse demônio que muitas vezes nos assola, nos impedindo de dar testemunho de Deus, testemunho de Jesus Cristo, testemunho dessa obra de salvação, testemunho da Boa Nova. Busquemos cada vez mais na nossa vida nos abrir a esta obra da graça, permitir com que Jesus Cristo nos cure dessa mudez espiritual, para que assim possamos ser esses instrumentos da colheita de almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.